Olá, boa noite, seja bem-vindo aqui com a gente. Está no ar o Rede TV News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou prisão de Felipe Martins, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro. Segundo a decisão, Martins usou uma rede social para buscar o perfil de outras pessoas, mesmo proibido pela Justiça. Felipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão por participar da trama golpista. E você vai ver também. Com o mandato de deputado federal cassado desde dezembro, a Polícia Federal determina retorno imediato de Eduardo Bolsonaro ao cargo de escrivão na corporação. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. A Polícia Federal prendeu hoje Felipe Martins, o ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, por descumprir medidas cautelares. No final da tarde, em audiência de custódia, a prisão foi mantida pela Justiça. Felipe Martins foi preso em seu apartamento em Ponta Grossa, no Paraná. Ele estava em prisão domiciliar desde o dia 27 de dezembro. O ex-assessor foi levado para a cadeia pública da cidade. A ordem de prisão foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão, Moraes disse que Felipe Martins usou uma rede social para buscar o perfil de outras pessoas, mesmo proibido pela Justiça. A movimentação no site foi identificada pelo STF no dia 29 de dezembro, depois de uma denúncia de um militar aposentado que atuou durante o governo Bolsonaro. No início desta semana, Alexandre de Moraes pediu que a defesa de Felipe Martins se manifestasse sobre o descumprimento da medida cautelar. Os advogados alegaram que o ex-assessor não usou as redes sociais. Foram eles próprios que acessaram para pegar informações que vão ajudar a preservar e organizar elementos relevantes para o processo. Moraes não aceitou a justificativa e afirmou que a própria defesa reconheceu o uso das redes sociais, não havendo pertinência no que foi alegado. O ministro disse ainda que o acusado demonstra total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições constitucionalmente democráticas. Nem vou chamar isso de prisão preventiva, porque prisão preventiva tem que ter motivo. E essa é mais uma prisão sem motivo. E hoje é preso sem que tenha descumprido nenhuma medida cautelar. Felipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão no julgamento que ocorreu no mês passado. A primeira turma do STF entendeu que ele participou do núcleo responsável pela elaboração da minuta do golpe e por monitorar autoridades. Foi enterrado hoje o corpo do homem atingido por uma bala perdida durante a comemoração do Réveillon em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A polícia investiga de onde partiu esse disparo. Veja na reportagem de Natália Fonseca. A despedida de Tony Viegas Noronha, de 47 anos, aconteceu em um cemitério de Niterói, região metropolitana do Rio. Por receio de represálias, a família preferiu não gravar entrevistas. É um sentimento de muita dor pela morte, né? E também de um certo pavor, porque a gente sabe que isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós, né? Ou seja, a questão da insegurança é muito grave, né? Tony comemorava o aniversário quando foi atingido por uma bala perdida durante a virada do ano. O que deveria ser uma noite de festa terminou em luto logo após a chegada de 2026. Um vídeo gravado por uma pessoa que estava na festa mostra o momento em que os fogos começam. Em seguida, uma mulher grita e as pessoas correm ao perceber que Tony havia sido baleado. Tony foi levado para um hospital da região, mas não resistiu ao tiro no tórax. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar a autoria do disparo. Olha, uma lancha naufragou depois de bater em uma outra embarcação no mar de Angra dos Reis, litoral sul do Rio de Janeiro, na noite de ontem. Os ocupantes foram socorridos por embarcações que passavam pelo local. 4 pessoas ficaram levemente feridas. Elas foram atendidas pelo SAMU e liberadas. A Marinha está apurando as causas do acidente. Ainda no Rio de Janeiro, um helicóptero que transportava funcionários da Petrobras fez um pouso forçado, um pouso de emergência no mar.
próximo a Cabo Frio, na região dos Lagos. Segundo a Marinha do Brasil, o piloto, o copiloto e 6 passageiros usaram botes infláveis para se salvar. Todos foram resgatados com sucesso e não há registro de feridos. Esse helicóptero foi retirado do local e levado para a base aérea naval de São Pedro da Aldeia. As causas do acidente ainda serão apuradas. A Petrobras informou que está prestando toda a assistência necessária. A Polícia Federal determinou que Eduardo Bolsonaro retorne imediatamente ao cargo de escrivão na corporação. Vamos a Brasília entender essa história com a repórter Isabela Macedo, que traz ao vivo todas as informações para a gente, né, Isabela? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. O ato declaratório que foi publicado no Diário Oficial da União hoje determina o retorno imediato ao exercício do cargo efetivo. O deputado cassado Eduardo Bolsonaro, ele é escrivão da Polícia Federal e está desde março de 2025 nos Estados Unidos. Ele perdeu esse mandato parlamentar em dezembro por excesso de faltas nas sessões. Essa cassação foi determinada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, no dia 18 de dezembro. Com essa perda do mandato, o Eduardo Bolsonaro ele não tem uma justificativa legal para não se apresentar à Polícia Federal e não reassumir o cargo na PF. Com a ausência, essa ausência pode gerar um processo disciplinar contra ele e ele se licenciou da Polícia Federal quando ele se elegeu deputado, né? Ele exerceu o cargo na Polícia Federal de 2010 até 2014, quando ele se elegeu, e ele já estava em seu 3º mandato na Câmara dos Deputados. O Eduardo é réu no STF e ele não pode visitar o pai na prisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, hoje o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma permissão permanente para que os filhos de Jair Bolsonaro o visitem na superintendência da PF, onde ele está preso. Essa permissão permanente foi para os filhos Flávio, Carlos, Jair Renan, Laura e a enteada dele, filha da Michele, Letícia. O ex-presidente está preso, como a gente falou, na Polícia Federal e as visitas a ele são às terças e às quintas, das 9 às 11 da manhã e eles podem ficar até meia hora com o ex-presidente. Perfeito, Isabela. Obrigado por suas informações. Uma ótima noite para você. E olha, a primeira sexta-feira do ano é dedicada aos pedidos de bênçãos, uma tradição entre os católicos de todo o país. No Rio de Janeiro, milhares de fiéis participaram das missas que acontecem na Basílica de São Sebastião, na Zona Norte. Desde cedo, os fiéis lotaram a igreja. É dia de agradecer as bênçãos do ano que passou. Eu fiz a minha cirurgia dessa vista aqui, que agora eu estou vendo. Então, eu sempre uma das bênçãos, São Sebastião, Santa Luzia, protetora dos meus olhos. A tradicional bênção da primeira sexta-feira do ano acontece desde o século XIX. No Rio de Janeiro, a bênção dos capuchinhos faz parte do patrimônio cultural da cidade desde 2014. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, uma tradição de 140 anos, que nasceu com Frei Fidelis de Ávola, que recebeu uma bênção, uma graça, e por isso começou essa devoção. Então, é um tempo de fato oportuno de experimentar a presença de Deus por um gesto simples, que é a água benta, né? Durante todo o dia, fiéis que passaram pela Basílica de São Sebastião, na zona norte do Rio, foram abençoados com água benta pelos frades capuchinhos. A Natália levou o melhor amigo. Meus cachorros foram minhas salvações durante momentos muito difíceis da vida. Então eu sempre tento fazer o melhor para eles. Eu acho que trazer eles aqui também é importante. Para os devotos, a bênção da primeira sexta-feira do ano também traz proteção para os próximos 365 dias. A gente sai daqui fortalecido e acreditando que a gente vai ter um bom ano de paz, saúde para nós, para nossa família, e a gente faz isso sempre e dá um conforto muito bom para a gente vindo aqui sempre. E na Bahia, em Salvador, a Colina Sagrada recebeu hoje milhares de fiéis para a tradicional Sexta-feira da Proteção.
Na primeira sexta-feira de 2026, o clima foi de muita fé e esperança no Santuário do Senhor do Bonfim. Durante todo o dia, os devotos depositaram seus pedidos e agradeceram em caixas espalhadas pela praça e dentro da Basílica. Essas intenções serão reunidas e incineradas no dia 9 de janeiro em um ato simbólico de entrega ao Senhor do Bonfim. E no Recife, o segundo dia do ano foi marcado por orações e missas na tradicional bênção de São Félix. Fé, tradição e gratidão. Na primeira sexta-feira do ano, o convento de São Félix de Cantalice, na zona sul do Recife, recebeu milhares de fiéis para a bênção de São Félix. Realizar todas as coisas do Senhor pode. Por isso, busquemos ao Senhor. Ele não era sacerdote, mas quando as pessoas o procuravam, recorrendo para a busca de um milagre, de uma cura, ele ia então até a lamparina do sacrário, que era alimentada com óleo, e abençoava as pessoas com este óleo, e muitas pessoas ficavam curadas. A celebração, que acontece há mais de um século, é uma das mais tradicionais do calendário religioso aqui de Pernambuco e reúne devotos em busca de proteção, renovação da fé e agradecimento pelas graças alcançadas. Além de somente pedir, a gente também veio se conectar mais também com Deus. Tipo, mais ou menos aqui 20 anos que eu frequento aqui, né? E eu acho que Frei Damião é uma bênção para a gente que está na busca da fé, da renovação da fé e da paz espiritual, especialmente. Inspirada em São Félix de Cantalice, Frei conhecido pela humildade e confiança em Deus, a bênção é marcada pela unção com óleo santo. O ritual é simples, mas carregado de simbolismo. O óleo, passado na cabeça, e a água benta representam fortalecimento espiritual e esperança para os desafios do novo ano. E essa bênção traz uma calma, uma tranquilidade e uma certeza que tudo vai dar certo. A gente traz agora uma informação ao vivo para você. Em São Paulo, uma árvore, olha só, de grande porte caiu no Parque do Ibirapuera e deixou pessoas feridas. Quem está lá e traz as informações é o repórter David Diogo. Oi, David, como é que caiu essa árvore? Conta tudo para a gente. Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Pois é, Augusto, está sendo averiguada as circunstâncias, dessa queda de árvore que deixou 3 pessoas feridas. Uma delas, uma mulher de 57 anos que teve traumatismo crânioencefálico, parada cardíaca e lesão no ombro. De acordo com a Polícia Militar, ela trabalhava em um quiosque aqui do Parque Ibirapuera. Olha só o tamanho da árvore que ainda continua aqui no local que está preservado. A Urbia, concessionária responsável pelo parque, lamentou o acidente, disse que a mulher de 57 anos recebeu atendimento imediato no parque e foi encaminhada ao Hospital São Paulo, onde permanece sob cuidados médicos, e que as outras 2 pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local. A concessionária informa que prestou atendimento imediato às pessoas envolvidas, isolou, como continua isolada aqui a área preventivamente, e acionou os órgãos competentes. A Urbia disse que está dedicada a oferecer assistência necessária às pessoas envolvidas. Já a Prefeitura de São Paulo disse em nota que as informações iniciais dão conta de que a ocorrência está relacionada aos fortes ventos que teve na tarde da capital. Já a Secretaria de Meio Ambiente do município disse que monitora toda a situação e que vai realizar um levantamento das árvores que estão em perigo aqui do Parque Ibirapuera. Augusto? Obrigado por suas informações, David. Olha, pelo menos 5 capitais do Brasil começam 2026 com reajustes nas tarifas de ônibus. Os aumentos chegam até 11% em algumas cidades e os passageiros reclamam da qualidade do serviço. Em Fortaleza, os passageiros já estão pagando mais caro. Logo no primeiro dia do ano, a tarifa de ônibus passou de R$ 4,50 para R$ 5,40. De acordo com a empresa de transporte urbano, o reajuste vai impactar apenas 9% dos usuários do sistema.
já que 68% dos passageiros utilizam o Vale Transporte pago por empresas. O estudante mantém a tarifa a R$ 1,50, também ele mantém a gratuidade das 2 passagens diárias, garantindo o deslocamento do estudante, mantém-se a hora social, a tarifa social a R$ 4,80. 2026 também começou com passagens mais caras em Florianópolis. Para quem faz o pagamento por QR Code, o valor subiu de R$ 6,90 para R$ 7,70, alta de 11,5%. A Prefeitura afirma que o reajuste é necessário para garantir o equilíbrio financeiro do sistema e manter a operação do transporte coletivo. Aqui em Belo Horizonte, o aumento das passagens de ônibus atinge todas as linhas do transporte público. O valor da tarifa subiu 8,6%, praticamente o dobro da inflação dos últimos 12 meses. A tarifa principal foi de R$ 5,75 para R$ 6,25. Nas linhas circulares e alimentadoras, o valor passou de R$ 5,50 para R$ 6,00. Mesmo que as pessoas falam assim, a diferença é pouca, não é pouca. Se você for somar, faz muita falta. A Prefeitura de BH explicou que o reajuste considera custos operacionais de combustível, pneus e despesa com pessoal. Disse também que se não fosse o subsídio repassado pelo governo às empresas de ônibus, as passagens custariam R$ 10,30. Para não valer nem a pena, que os ônibus é tudo estragado, ar-condicionado não pega, fora a lotação que não dá nem para a gente sentar. No Rio de Janeiro, o reajuste vale a partir de domingo. As tarifas vão passar de R$ 4,70 para R$ 5,00. Não é compatível, cara. R$ 5,00 com uma passagem, para mim deveria ser até menos. R$ 4,70 para mim já estava caro pelo serviço que é prestado hoje. E aí aumenta um aumento aí considerável. Por um serviço que não é bom. Os paulistanos também vão pagar mais caro para usar o transporte público. As passagens de ônibus vão subir 30 centavos a partir da próxima terça-feira. O valor vai para R$ 5,30. Já as tarifas que incluem integração com o metrô, trens da CPTM e Via Mobilidade vão passar de R$ 5,20 para R$ 5,40. Deveria aumentar os ônibus também, né? A gente não vê que nem uma sardinha dentro dos ônibus. O impacto é grande, porque a tarifa de ônibus urbano pesa muito no orçamento familiar. Ela chega a comprometer 1%, em média, do orçamento das famílias. Então, quando ela tem um aumento real, quer dizer, um aumento acima da inflação média, isso significa que outras despesas vão ter que ser reduzidas para o consumidor, ter acesso a essa modalidade de transporte. Para quem depende dos ônibus diariamente, a conta não fecha. A qualidade do serviço está longe do ideal. Goteira dentro do ônibus, enxurrada dentro do ônibus, né? Muito atraso, igual nós no tema agora, né? Reduzir os ônibus. Isso que é de férias agora. Quem trabalha não está de férias, né? O pessoal tira férias e prejudica quem está trabalhando. Nós não temos ônibus. Voltamos em 30 segundos. Olha, subiu para 1.167 o número de salvamentos nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro durante o Réveillon. E hoje a Marinha emitiu um novo alerta de ressaca. A repórter Natália Fonseca está ao vivo no Rio de Janeiro e traz todas as informações para a gente. É preciso se cuidar no mar aí no Rio, né, Natália? Boa noite para você. Isso mesmo, Augusto. Uma boa noite para você e a todos que nos acompanham. O alerta de ressaca começa a valer amanhã, às 3 da tarde, com previsão de término às 6 da manhã de segunda-feira. De acordo com a Marinha, as ondas podem atingir até 3 metros de altura. Por isso, a recomendação nesse período é para não entrar no mar. Em apenas 2 dias, o Corpo de Bombeiros fez 1.167 resgates nas praias da Zona Sul do Rio. Número bem acima do que foi registrado na virada de 2024 para 2025, quando a corporação fez 29 salvamentos. Os bombeiros continuam as buscas por um adolescente de 14 anos. O jovem que veio para o Rio de Janeiro passar o Réveillon com a família foi visto pela última vez entrando no mar de Copacabana na manhã de quarta-feira. E o tempo segue instável no Rio de Janeiro, com previsão de chuva nos próximos dias, o que exige ainda mais atenção de banhistas e embarcações. Augusto. Perfeito, obrigado a você, Natália. E São Paulo comemora os números expressivos conquistados em 2025 no setor do turismo. Olha só, com as festas de final de ano, a estimativa é que os hotéis da capital paulista tenham faturado mais de 300 milhões de reais.
Vamos ao vivo com o repórter Giovanni César, que está num dos principais pontos turísticos da cidade, né? E traz mais informações para a gente. Giovanni, o paulistano, né? O paulista em geral, sai das cidades, vai passear. Em compensação, São Paulo recebe muitos turistas, né? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Recebe muitos turistas e tem até um dado estatístico interessante, que são muitos paulistas visitando a Avenida Paulista, por exemplo, onde nós estamos. 70% do público que visita a capital é aqui mesmo do estado de São Paulo e os outros 30% são do Brasil e desse mundão afora, né? Mas entre a reportagem que você vai ver daqui a pouco e agora, quando a gente está entrando ao vivo, foram mais ou menos umas 5 horas em que nós aproveitamos para circular aqui pelas imediações da Avenida Paulista. Entramos nos shoppings, padarias, sorveterias, conversamos com as pessoas que estavam ali com aqueles ambulantes que vendem artesanato, para tirar deles alguma informação. Há quanto tempo você está aqui, quanto tempo vai ficar e como é que vai ser a sua estada aqui em São Paulo, né? Tá mudando, o perfil começa a mudar a partir de segunda-feira, Augusto. Até agora tem muita gente que veio para São Paulo para curtir São Paulo mesmo, né? A partir de segunda começa a chegar um outro público que é turista também, mas são os turistas de negócios, né? Então eles vêm para participar, para fazer negócios e acabam também consumindo pela cidade. Mas você vai saber agora como está o movimento na cidade, como foi 2025 na reportagem. Uma cidade que abraça todos os gostos. São Paulo tem uma gastronomia variada. É uma capital rica em opções culturais e de lazer. Um convite irresistível para quem quer fazer compras ou negócios. Tem tudo pronto, é mais ágil, isso que eu gosto em São Paulo. E você? Acho que basicamente isso também, tudo é perto, tudo é fácil, tudo é 24 horas, então São Paulo é uma cidade que não para, você pode fazer tudo em qualquer lugar. Os pontos turísticos, da interatividade. Da diversidade, né? Tem muita coisa, vem para São Paulo várias vezes e a gente não acaba não conhecendo tudo, então é sempre uma descoberta nova. As estimativas do setor hoteleiro indicam que 45 milhões de pessoas visitaram a capital paulista em 2025. Crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Além dos grandes eventos como Fórmula 1, Corrida de São Silvestre e festivais, a cidade é palco de feiras e exposições durante o ano todo. Graças a Deus agora está vindo numa toada muito melhor do que a gente tinha até pensando um pouco antes da pandemia. Então está crescendo novamente, a gente está recuperando tudo aquilo que a gente perdeu lá atrás, nesses praticamente 2 anos ali que a gente teve restrição. O setor hoteleiro aqui em São Paulo fechou 2025 com 136 mil contratações. Esse é o maior número desde a pandemia. Quando o assunto é lucro, o faturamento do setor, segundo a federação que representa os hotéis aqui do estado de São Paulo, chegou a 340 milhões só nos feriados de Natal e Ano Novo. São Paulo é o maior polo de recepção de turismo de negócio, até porque 80% das feiras que acontecem no Brasil acontece aqui, então os turistas de negócio. Mas São Paulo cada vez se consolida mais como um turismo de lazer, de cultura, como cidades como Londres, Tóquio, Nova York. Então São Paulo hoje tem também uma excelente gastronomia, um dos melhores do mundo, tem a parte cultural com museus, tem a parte dos grandes shows e tem a parte também de entretenimento, assim como foi o Réveillon da Paulista, assim como nós tivemos também a 100ª São Silvestre. Então, São Paulo cada vez mais é uma capital que recebe bem os turistas, tanto nacionais como estrangeiros, durante o ano. Obrigado por sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.